Vamos começar agora a terceira aula do evento mais alto. Nájila Rosa aqui mais uma vez, maquiadora profissional há mais de 5 anos, desde 2015 mais ou menos. Enfim, essa parte é a parte que a gente já conversou, né? Vamos ser bem sinceros. E essa aula de hoje, ela vai ser um pouquinho diferente porque eu vou passar algumas coordenadas para você. Se você caiu nessa aula aqui de paraquedas, meio que tu sabe como é que tu vai parar aqui direto, é o seguinte, a gente tá, durante todo esse evento, temos 3 aulas que são aulas gravadas, que foi a aula de antes de ontem, a aula de ontem e a de hoje. A primeira aula, que foi a de antes de ontem, basicamente eu expliquei para vocês a importância da nossa imagem. Falei o quanto que isso está enraizado, dos padrões visuais enraizados na gente, desde quando a gente é gente, desde que a gente chegou nesse mundo. A gente já tem essas interpretações, a gente já faz um julgamento prévio do que a gente consegue enxergar e que isso é natural, todo mundo julga, você não precisa ter vergonha de admitir que você julga as pessoas pela aparência sim. O que não dá pra gente fazer é condenar, eu expliquei a diferença entre esses dois termos na primeira aula. Na segunda aula eu ensinei pra vocês o que são e como que a gente usa. Na verdade, basicamente, né, o que são, dei alguns spoilers, acabei falando mais do que deveria, sobre como a gente usa os artifícios visuais que tem a ver com colorimetria, visagismo atrelado ao temperamento, que dessa forma a gente molda todos os visuais que a gente precisa ao longo da nossa vida inteira, para que a gente consiga transmitir exatamente a mensagem que a gente gostaria. E nessa aula de hoje eu vou te mostrar como que a gente faz isso. Só que hoje eu quero te passar algumas coordenadas do caminho que você vai seguir para conseguir chegar nesse resultado. Uma coisa que eu queria relembrar para vocês é o seguinte: quem chegou até mim e veio até o meu WhatsApp, que tinha uma mensagem escrita lá, que talvez algumas de vocês tenham só apagado e não tenham lido, mas a grande mensagem de todo esse evento era para fazer vocês entenderem como e por que vocês podem, através da imagem de vocês, serem tratadas exatamente da forma como vocês querem. Seja com mais respeito, com mais confiança, não é à toa que a gente toca no assunto de autoconfiança. Eu expliquei isso para vocês na aula de ontem, como que a gente adquire isso, que é um reflexo de tudo que acontece dentro da gente, por isso eu não ensino apenas maquiagem. Como eu falei pra vocês, acho que na primeira aula, eu sou uma maquiadora que é um pouquinho diferente. Eu duvido que você tenha encontrado mais maquiadoras por aí que falam de maquiagem, ensinam maquiagem, mas ainda tocam em assuntos como filosofia, sociologia e antropologia. Eu não sei se vocês perceberam, mas ao longo da primeira e da segunda aula eu toquei nesses pontos sem que eu tenha que falar nesses termos. Filosofia, antropologia e sociologia. Tudo isso para justificar e fazer vocês entenderem como que a cabeça das pessoas funciona na hora que elas percebem certos tipos de padrões visuais. E eu falei também na primeira aula que na aula 1, 2 e 3, essas aulas que são gravadas, elas são compostas por alguns artifícios visuais que eu vou explicar para vocês na nossa aula 4, que é ao vivo lá no Instagram, amanhã às 8 horas da noite, tá? Segunda-feira, eu acho que é segunda-feira que dá, né? Às 8 horas da noite. Dia seguinte, tá, gente? Amanhã. Então, isso significa, o que eu vou falar para vocês na aula 4, basicamente vai justificar as decisões que vocês vão tomar. Desde a primeira aula, se é para continuar comigo ou não, na segunda aula, na terceira aula, se hoje vocês vão se tornar minhas alunas ou não, que eu expliquei também que sim, esse evento era também para divulgar uma nova oportunidade dos meus cursos, que meus cursos já estão abertos, eles sempre estão abertos. O curso de automaquiagem, o curso de desenvolvimento da imagem feminina, meu livro está sempre à venda, enfim, mas eu ia abrir uma condição especial para que você consiga ter acesso a todas essas coisas de uma forma um pouco mais viável, né? E aí eu vou fazer isso a partir de hoje. Hoje, amanhã e depois você vai conseguir ter acesso a essa oferta, que você só vai conseguir saber qual é ela se você estiver no nosso grupo do WhatsApp, que eu vou mandar o link lá. Quando eu falar aqui que o link já está disponível, o link vai estar disponível lá no nosso grupo do WhatsApp. E não se esqueçam, a gente tem 6 grupos. Basicamente, eu tô com 100 vagas, praticamente, né? 100 vagas. E pode ser que eu feche as vagas antes, pode ser que eu feche depois. E as 3 primeiras compradoras, né, que eu vou vender, vocês vão ter acesso a vagas duplas, basicamente. Pode ser você e sua amiga, você e sua mãe, pode dar isso de presente para sua mãe, inclusive, né? À toa que estamos no mês das mães. Essas
6 primeiras que chegarem, né, no caso as 3 primeiras compradoras, cada uma sendo uma dupla, né, as 6 primeiras vão ter acesso a uma análise visagista. E para vocês terem ideia de quanto custa a análise visagista, a análise completa ela custa R$ 997 e vocês vão ter acesso a isso de graça, as 3 primeiras compradoras, no caso. Mas ainda isso não tá disponível, enfim, quando estiver disponível vocês vão receber o recadinho aqui, mas de qualquer forma. Uma coisa que eu preciso, ainda que vocês entendam, que talvez não tenha ficado muito claro, é que essa parte da nossa imagem, tudo que a gente fala, tudo que a gente mostra, na verdade, tudo que eu falei aqui pra vocês, que eu mostrei aqui pra vocês, reflete em todas as áreas da nossa vida. Tanto é que eu falei que quando alguma consultorada me pede ajuda, eu pergunto se quer apenas para trabalho ou se quer para trabalho, para a vida pessoal, enfim, geralmente para todos os aspectos da vida, né? Todas as áreas da vida. Até mesmo as que estão mais preocupadas com o trabalho dizem que reflete na vida pessoal também. Tudo isso porque eu expliquei como que funciona a lógica dessa nossa imagem, né? Eu dei o exemplo de quando a gente está em casa, toda descabelada, toda bagunçada, e aí a gente resolve se olhar no espelho e a gente vê que tá aquela imagem sensacional, maravilhosa. Que na verdade não é, né? O cabelo que não vê shampoo há 3 dias, aquele moletom que já tá com como é que fala? Já tá com um buracão debaixo do braço. Enfim, aquela coisa que a gente pensa assim, ninguém vai me ver, então posso botar isso aqui. Só que quando a gente se vê, a gente mesma recebe uma mensagem daquela imagem que a gente tá vendo no espelho. E geralmente aquela imagem que a gente vê no espelho é reflexo de alguma coisa que está acontecendo dentro da gente. E essa coisa que está acontecendo dentro da gente, muitas vezes são umas coisas que não é tão superficial quanto passar uma maquiagem, por exemplo. Que eu sei, durante muito tempo... meu cabelo soltando aqui, tudo bom? Deixa eu prender. Eu sei, durante muito tempo, eu mesma olhava pra maquiagem, quando eu apenas fazia atendimento, eu olhava pra maquiagem e pensava, mas gente, maquiagem é só isso aqui mesmo? Tipo, é passar um negócio assim na cara e depois a pessoa vai tirar e vai fazer de conta que eu nem passei pela vida dela? Eu me sentia mal fazendo maquiagem. Eu, sendo a maquiadora, sendo paga para fazer maquiagem, muitas vezes eu me sentia mal porque eu mesma achava que aquilo dali era uma farsa, sabe? Eu tô dando uma máscara aqui pra pessoa que ela vai usar pra manter a cara, essa pose aqui durante um tempo e depois ela vai tirar essa maquiagem e vai ser só isso mesmo. E eu não gostava disso. Por ser maquiadora, era meu trabalho. Como é que eu poderia não gostar do meu trabalho? Eu não conseguia ver sentido no que eu fazia. Foi aí que eu comecei a estudar sobre os assuntos, o que era de fato, por que tem tantas pessoas que se sentem bem maquiadas e outras que não se sentem bem. Geralmente quando não se sente bem é porque a maquiagem não tá adequada pra você. Às vezes, se foi o maquiador que fez e você não se sentiu bem, pode ser que o maquiador saiba maquiar, mas pode ser que ele não entenda de visagismo pra saber o que funciona pra você. Ele pode saber executar a técnica perfeita, mas se aquela técnica não for a técnica que funciona pra você, vai ser mal executada. Não vai fazer efeito, não vai te fazer bem, não vai te deixar mais bonita. E no meu ver, eu acredito, por exemplo, eu levo cerca de, dependendo de pra onde foi, o que for, eu levo de 5 a 30 minutos pra fazer maquiagem. Só que eu sei que tem muita gente que leva muito tempo. Tem mulher que leva 1h30 pra se maquiar, e tudo bem. Mas por que eu me maquio tão rápido? Porque eu já sei exatamente o que eu tenho que fazer, eu sei as cores que eu tenho que usar, dependendo de pra onde for, eu sei os produtos também que eu vou ter que usar. Então eu já sei, eu já vou certeiro, eu não perco o meu tempo pensando, nossa, o que eu vou fazer? Não, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou lá, faço. Meu recorde geralmente é de 5 minutos, quando eu tenho que sair rapidinho, vamos ali. Só que eu não gosto de ir ali sem estar com nada, eu gosto de sair arrumada. Então geralmente nesse vamos ali, eu faço maquiagem em 5 minutos rapidinho e tô pronta pra sair. É aquela maquiagem básica, não é uma maquiagem como essa daqui, por exemplo. Essa aqui eu levei 20 minutos pra fazer, porque na verdade, uma confissão que eu vou fazer agora aqui pra vocês. Todas as aulas foram gravadas no mesmo dia, tá? A aula 1, a aula 2 e a aula 3. Já vou começar a dar uma introdução do que vai acontecer na aula de amanhã. Essas aulas estão sendo gravadas no mesmo dia. E eu tô fazendo adaptações, tanto nas roupas, como vocês podem ver nitidamente, quanto na maquiagem, para adaptar para cada dia especificamente, para uma coisa que vocês vão entender amanhã, basicamente. Então, a primeira maquiagem, que foi a do dia 1,
né? Eu levei 20 minutos pra fazer. E as adaptações eu levo 5 minutinhos, 3 minutinhos, enfim, rapidinho pra fazer. Essa, por exemplo, eu só mudei uma coisa, só que amanhã vocês vão saber qual foi. Eu já tô falando demais já, daqui a pouco quase não vai ter aula de amanhã. Mas de qualquer forma, eu me maquio muito rápido porque eu já sei o que funciona pra mim. Geralmente, se você, né, atualmente, se você gasta 1 hora e meia, 40 minutos que seja, pra se maquiar, eu acredito que você não quer gastar 40 minutos se maquiando pra fazer uma maquiagem ruim ou pra fazer alguma coisa que não vai te valorizar. Então eu realmente acredito que se você se importa em fazer uma maquiagem, que você vai querer fazer uma maquiagem que te valoriza. Você não vai querer fazer alguma coisa que te deixe mais feia ou que te desvaloriza. Por exemplo, vou dar um exemplo bem básico, mas é o que eu vejo que acontece a maioria das vezes, o erro tá nisso. Pessoas que têm os olhos afastados, né? Os olhos afastados, a característica básica é a medida entre um olho e outro é maior do que a medida de um olho. Não sei se vocês entenderam, mas é essa a lógica. Se você pensar na frase, faz sentido. E pessoas que têm os olhos afastados precisam evitar, por exemplo, maquiagens como essa daqui, ó. Que o canto interno tá livre e tá iluminado. Tem que evitar esse tipo de maquiagem. Por quê? Acho que vocês sabem a lógica do claro e do escuro na maquiagem. O claro aumenta, dá destaque, evidencia, expande. E o claro e o escuro junta, né? O claro faz tudo isso e o escuro junta, diminui a profundidade. Pessoas que têm os olhos afastados, por exemplo, se deixa esse canto interno muito iluminado, vai afastar ainda mais os olhos. Então fica parecendo que a pessoa é zarolho. Fica um olho para um lado, outro olho para o outro. E eu já vi muito esse erro acontecer. E às vezes acontece com uma técnica simples, por exemplo, chamada delineado. O delineado, ele pode ser um vilão na sua maquiagem, tão grande que pode deformar o seu rosto, de acordo com a forma como você usa. Por exemplo, as pessoas que têm esse canto interno, que têm esses olhos afastados, se ela só faz um delineado, sem passar sombra nenhuma, por exemplo, sem fazer mais nada, é só um delineado, um simples, humilde delineado, só um delineado. Se ela faz esse delineado, ela está deixando claro e evidente essa parte interna do olho. E está deixando mais escuro a parte externa. Ou seja, está puxando o olho para fora. O que teria que fazer? Teria que escurecer, fazer um contorno lateral aqui no nariz para juntar tudo isso, que visualmente fica parecendo só um delineado. Mas vai ficar um delineado harmônico para o seu formato de rosto, para o seu formato de olho. Só que as pessoas, às vezes, elas não sabem dessas informações, ou se sabem, não sabem como usar. Como, por exemplo, pesquisar na internet. Qual é o meu formato de olho? Qual é o meu formato de rosto? Aí você pesquisa, sei lá, meu rosto é quadrado e meu olho é proeminente. E o que você vai fazer com essa informação? Para que serve? Para onde você vai? O que mudou na sua vida? Mudou um total de 0 coisas se você não souber o que fazer com isso. E todas essas informações, tudo isso que eu falei aqui foi muito básico até agora, né? Nessa aula aqui. Foi muito básico, te dando alguns exemplos do que acontece quando a gente não sabe, não tem um direcionamento certo para fazer tudo isso. Lógico, falei da importância da nossa imagem, falei como que interfere e alguns artifícios que contribuem para isso. Foi quase como um resumo da aula 1 e da aula 2. Para você aplicar tudo isso, tem vários padrões, a palavra não são padrões, mas tem vários artifícios. Eu gosto de usar essa palavra porque dá para usar para muita coisa. Tem vários artifícios que a gente tem pré-estabelecidos que a gente consegue moldar no nosso rosto. Se você já tiver acesso a todas as informações de uma forma que faça sentido lógico para você, não é só jogar uma informação aqui, outra informação aqui, você pega no ar, se pegou, pegou, se não pegou, não pegou mais. Não, tem uma lógica, um jeito certo de você começar a colocar todas essas informações em prática. Por exemplo, no curso de automaquiagem, é a primeira coisa que eu falo para as minhas alunas: você não vai comprar produto nenhum agora e você não vai fazer as aulas práticas. Por quê? Porque você não sabe o formato do seu rosto, você não sabe o formato do seu olho, você não sabe para que serve essas duas informações, você não sabe o seu subtom de pele, você não sabe nada que tem no seu rosto, você não sabe o seu tipo de pele, o tipo o clima do lugar que você mora e quais produtos que você precisa. Quando eu falo isso, por exemplo, do tipo de pele e o
local onde você mora, as pessoas já ficam, ué, mas que diferença faz? Essa pequeníssima informação de onde você mora é o que vai dizer, é lógico, né, atrelado à sua pele, mas ajuda, né? É o que vai dizer se a base da Boca Rosa, por exemplo, se ela vai funcionar em você ou não. Sabe quando a gente vê que, tipo assim, meu Deus, eu amo a base da Boca Rosa, ela é maravilhosa pra mim, eu acho ela sensacional, dura o dia inteiro, é sensacional pra mim, é maravilhosa. E aí você vê uma outra pessoa que usou a mesma base e fala, meu Deus, essa base é um lixo, quero tacar fogo nessa base. Por que que pra algumas pessoas essa base é tão milagrosa e pra outras pessoas é tipo, por conta do tipo de pele e o local onde mora. Como assim? Pensa bem, você tá com uma base, que é a base da Boca Rosa, que já tem um efeito mate, vamos combinar, ela já é uma base seca. Você tá com uma base, que é a base da água, a base de água, né? A base lá, se você for olhar a composição da base toda, você vai ver que ela é uma base, a base da água. Tá lá, água, nananana, e os outros produtos. Você tá com uma base que é a base da água. Você tem uma pele seca, vamos supor. E você mora no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é quente e seco muitas vezes, né? Quente e seco. Quente, seco, uma base que é a base d'água numa pele seca. O que uma pele seca precisa? De hidratação. Sua base entrega isso para sua pele. Lógico que junto com os outros produtos, que eu ensino isso também, tem que te explicar. Se não vai, nem todo mundo precisa de usar primer, por exemplo. E se precisa de primer, não é todo mundo que precisa usar primer siliconado. Não é todo mundo, o tipo de hidratação de uma pele para outra muda. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Daí você tá no calor do Rio de Janeiro, num clima quente, seco, sua pele seca e uma base que é seca, como é que você não quer que essa base craquele? Por quê? A temperatura quente, ela evapora. A gente sabe o que acontece com a água em temperatura quente. Ela começa a evaporar, né? Ela começa a ferver e começa a evaporar. A água da sua base, de duas uma, se você tem pele seca, ou a sua pele vai sugar a água daquela base e vai deixar ela ainda mais seca, ou a temperatura do ambiente, como está um clima seco e está quente, a chance dessa água, dessa base evaporar é muito grande. E a chance dessa água, da base, evaporar e tentar sugar da sua pele, que já é seca, que precisa de água, tentar sugar a água da sua pele é maior ainda. Então é por isso que provavelmente a sua pele que é seca, acaba ficando com acne. A pele seca com acne é uma das peles mais difíceis de fazer maquiagem. No frio, então, meu Deus do céu, a pele chega a ficar vermelha. Então, essas informaçõezinhas básicas, por exemplo, quem tem uma pele oleosa, muito provavelmente não vai funcionar com uma base que é HD. Uma base HD não, uma base que é a base de óleo. Muito provavelmente não, é certeza. Não vai funcionar com a base que é a base de óleo. Qual a base da base de óleo? A base da Tracta. Tem óleo na composição. Não é que tem óleo, que ela é a base de óleo. Uma base que fica maravilhosa na pele oleosa é a base HD. Mas a base HD, ela geralmente é mais pesada, ela tem uma textura mais pesada, que não funciona pro dia a dia. Então o que a gente tem que fazer? Usar uma base que é a base de água. Só que a base que é a base de água não hidrata a nossa pele o suficiente. Então a gente tem que usar um outro tipo de hidratação que é diferente. Falando assim, parece que é um bicho de 7 cabeças. Mas, por exemplo, pra mim, o que eu faço com muita facilidade é... eu uso o hidratante. Tem um hidratante que o nome dele eu não vou lembrar o nome, mas ele é da marca Deep Derm, que ele é para pele extra seca, inclusive para quem tem pele oleosa ele é maravilhoso, com ureia na composição, que é um agente hidratante, que ele puxa a água do ambiente para hidratar a sua pele. E a pele oleosa, ela precisa de hidratação. Então eu uso esse hidratante com o primer siliconado da Bruna Tavares, o BT Blur, e eu uso a base da Ruby Rose, que é a base de água. Só que o primer da Bruna Tavares, ele é a base de silicone. Silicone e água geralmente não se mistura, mas a formulação da base da Ruby Rose, a base que eu uso, me permite fazer essa junção. É por isso que às vezes você passa tudo que a maquiadora falou para você passar, mas na sua pele não funciona porque não são aqueles produtos que você precisa. Um produto à base de silicone com outro produto que é a base de água ou que é a base de óleo, provavelmente não vai dar certo. Provavelmente vai abrir a sua base. Então, são pequenas informações que agregadas
te dão um bom resultado ou acabam com tua maquiagem. Como esse, por exemplo, do clima onde você mora. E são várias combinações que a gente faz. A pele seca no clima quente e úmido, no clima quente e seco. A pele seca, a pele oleosa no clima quente e úmido, no clima quente e seco. Tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de você fazer uma maquiagem. É lógico, no nosso dia a dia, muitas vezes a gente acaba deixando passar algumas coisas, porque realmente não vai fazer tanta diferença. Agora, se você vai para uma festa de casamento, por exemplo, eu duvido que você queira que com 20 minutos de festa sua maquiagem já esteja abrindo. Você não vai querer. É como se você pagasse um maquiador para fazer aquilo dali. Você ia querer que o maquiador fizesse uma maquiagem com 20 minutos de festa e já tivesse com o nariz todo aberto já? Não ia querer. E outra coisa, eu adoro, talvez é porque eu não sou famosa, porque se eu fosse famosa, com certeza já teria maquiador me enchendo a paciência. Porque eu gosto de falar a verdade para vocês também. Tem muito misticismo em torno da maquiagem, de maquiagem milagrosa, maquiagem que faz não sei o que muitos são mentira ou são parcialmente verdade. Como por exemplo, já vou desmistificar uma coisa aqui pra vocês. Aquela maquiagem, talvez você já tenha visto o vídeo no Instagram de a pessoa jogar água no rosto e esfregar assim a mão e a maquiagem não sair. Aquilo dali é verdade, realmente acontece, dá pra fazer aquilo dali. Só que você faz uma vez na vida e outra na morte. Porque aquilo dali faz uma película na tua pele que se você tem pele oleosa, por exemplo, sua pele não respira. A chance de você tirar aquela maquiagem e tá com mais 5 espinhas novas, Jurema, Tereza, Florentina, Cristiane e Giovana, é muita chance disso acontecer. Porque não faz muito bem pra sua pele. Não é que agride a pele, mas impede a sua pele de agir naturalmente. Então não é uma coisa que você vai fazer, por exemplo, vou fazer uma pele blindada pra ir trabalhar. Pra quê? Além de que você precisa de uma preparação de pele específica para usar aquele produto específico da pele blindada. Por exemplo, que se você tem pele oleosa, por exemplo, e depois de umas 3 horas de maquiagem a sua pele começa a produzir óleo, não tem produto que segure. Por quê? Porque o óleo ele vem de baixo para cima. Então ele cria uma película que fica móvel. O óleo dá para você mexer assim que ele vai sair. Ele faz uma película que fica móvel no seu rosto. Então, vai sair. A pele blindada, ela funciona? Funciona. Mas ela é condicionada a tempo que você vai usar e para onde você vai usar. Não recomendo usar no dia a dia. E meus cabelinhos tá saindo aqui de novo. Oh, meu Deus. Isso que dá fazer penteado correndo. Vai nisso daqui. Mas, enfim. Como que a gente faz essa transformação toda acontecer? Eu expliquei pra vocês, desde o início, que eu não sou aquela maquiadora que vai te ensinar a pegar um pincel e fazer um esfumado. Não sou essa maquiadora. É lógico, né? No curso de maquiagem tem que te ensinar a fazer isso, obviamente. Mas eu não sou a maquiadora que vai falar que sua vida vai mudar só porque você vai fazer isso. Eu sou a maquiadora que vai te explicar como que você vai entender a necessidade disso para que você comece a fazer. Como assim? Eu falei que muitas das mulheres que chegam até mim chegam com um grave problema de autoestima, de uma distorção terrível da própria imagem. Então a gente tem que começar a ajeitar isso. Eu não sou psicóloga, eu não sou terapeuta, apesar de fazer terapia, né? Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, basicamente. Mas eu estudo muito sobre esse assunto. Eu gosto de entender quando uma pessoa diz ter uma realidade completamente diferente da minha, eu gosto de entender por que ela não consegue enxergar a realidade como ela realmente é. Então acaba que por conta disso eu estudo filosofia, sociologia, antropologia, às vezes estudo um pouquinho de psicologia também, um pouquinho de psicanálise, enfim, estudo diversos assuntos para eu entender como que funciona, porque eu estou mexendo com uma zona que para a mulher é muito sensível. A imagem da mulher, o rosto da mulher, é uma coisa que pode definir o sucesso ou o fracasso dela. Porque se ela se olha no espelho e se vê como uma fracassada, ela vai agir de tal forma, porque ela não consegue agir de uma forma diferente do que ela está vendo. Então, por isso que eu julgo que é uma transformação complementar. A forma como você pensa, tirar alguns medos, tirar algumas crenças, tirar algumas coisas que você pensa sobre você e melhorar a tua imagem. Que aí uma coisa vai melhorando a outra, de dentro para fora, de fora para dentro e assim vai acontecendo. Por isso, dentro do NR Academy, vou até pegar minha colinha aqui. Dentro do NR Academy, eu trato exatamente desses 3 pontos. Que são o seu visual, o seu mental e o seu comportamental. Por quê? Não adianta, como eu te falei, te dar uma carcaça da Mulher Maravilha, né, o visual da Mulher Maravilha,
e você pensa que você é uma fracassada, sem futuro, que você nada que você faz dá certo, você pensar que você não merece um homem bom na sua vida, por exemplo, se você queria ter um relacionamento e não tem, pode pensar que você não merece um homem bom. Você, enfim, ter pensamentos negativos sobre si mesma. E eu não vou chegar e bancar a coach emocional e falar, não pense nisso, vai dar tudo certo. Cada coisa tem seu momento. Não, vou te explicar por que você está pensando nisso. Porque tem uma justificativa. Existe uma coisa, por exemplo, um spoiler do que tem dentro do NR. Existe uma coisa chamada as 12 camadas da personalidade. A maioria dos brasileiros, inclusive quando eu descobri esse assunto, eu estava também na quarta camada, que a maioria dos brasileiros estão. E o que significa essa quarta camada? Basicamente, essa quarta camada, a gente entra nela, vou só dar um resuminho aqui rapidão. A gente entra nela aos 7 anos de idade, muitas vezes. Aliás, a gente entra nela, se não me engano, aos 4 anos e era pra sair aos 7. Ou entrar aos 7 era pra sair aos 12, não me lembro agora exatamente. Mas a gente entra ainda quando criança. E era pra sair ainda criança, no máximo adolescente. Só que tem gente que chega aos 50 anos e não sai dessa camada. Que é a camada da validação. A camada que você depende que alguém diga, oi, tá tudo certo, tá tudo bem, vem cá, vou te dar um conchego. Você é dependente das outras pessoas para que você faça alguma coisa. Ai, Nájila, mas eu não sou assim. Provavelmente você é. Eu sinto muito te dizer isso. Porque eu também, quando eu escutei, ainda mais do jeito que eu sou, também não gostei de ouvir isso. Mas provavelmente você é. E ok, não tem problema você estar nela agora. Agora, você saber que você está e querer permanecer é uma escolha sua, que você vai sofrer as consequências disso também. Eu confesso que é mais difícil viver dessa forma. A quinta camada, ela é uma camada um pouquinho mais egoísta, mas é um egoísmo para te proteger. É uma camada que você está preocupada apenas em provar para si mesma que você é capaz de ser qualquer coisa. Tanto que é nessa camada que a maioria das pessoas prosperam. Para vocês terem ideia, nos Estados Unidos, a média dos americanos é que a maioria deles, né, a média deles, estão na sexta camada. Que é uma camada na qual eles já estão totalmente independentes. É por isso que muitas indústrias, muitas empresas nascem nos Estados Unidos. Porque lá o empreendedorismo, por exemplo, ele não é valorizado, ele não é visto como algo bom na quarta camada, que é a camada que a gente desde criança é instruída a entrar e permanecer. Pra gente sempre ficar dependente de alguém. No caso, depois que você vira adulta, você fica dependente do governo. Por isso que a política influencia tanto na sua vida. Mas nos Estados Unidos, muitas vezes não. A menos que seja algo muito grandioso, por exemplo, no governo Trump, se eu não me engano, influenciou bastante no comércio. Eu não sei explicar agora pra vocês, se eu não entendo muito dessa parte de economia, principalmente de fora do nosso país, tá, gente? Mas se vocês derem uma pesquisada, nos Estados Unidos eles são instruídos desde sempre até autonomia. E muitas vezes tem pessoas que quando chegam nesse estágio, elas têm autonomia até mesmo do Estado. Então, isso é incentivado lá desde sempre. Pra gente não é incentivado. O que a gente aprende aqui no Brasil? Estude para que você tenha um emprego. Ou seja, estude para você sempre depender de alguém. Estude para você sempre trabalhar para alguém. Dificilmente alguém vai falar, estude para você abrir uma empresa. Até porque quando a gente fala nisso, é capaz até de alguma de vocês estarem ouvindo isso e pensar assim, nossa, Deus me livre de abrir uma empresa, tem que pagar imposto, tem que mexer com funcionário, tem que lidar com imposto de renda, tem que lidar com não sei o quê. É uma consequência que a gente sofre de abrir uma empresa, por exemplo, de ser empreendedor. Mas que é muito melhor do que ser funcionário, a longo prazo. A curto prazo é maravilhoso você trabalhar 30 dias e já receber seu dinheiro bonitinho na sua conta. Mas a longo prazo já não é tão boas coisas assim. Então, desde pequena a gente é ensinado a ter certos comportamentos. E esse comportamento que a gente vê que inclusive no governo Lula é muito estimulado, principalmente porque o Lula prega um certo igualitarismo que, não sei se essa palavra está correta, tá, gente? Ele prega uma certa igualdade que impede você de prosperar. Isso é uma das características do governo Lula, por exemplo. Eu não tô aqui para defender nenhum partido nem nada, para mim não tem nenhum que neste momento represente alguma coisa de boa para o nosso país. Mas isso é um dos pontos que eu pude ver de negativo, por exemplo, no governo do Lula. É uma das coisas que a gente pode enfatizar. Não só o Lula, né, mas ao longo da história que eu conheço de PT no governo, mais ou menos é essa ideologia que é pregada pra gente. Estude para ser... Eu ia falar um termo muito pesado. Mas estude para trabalhar com alguém, basicamente. Estude para que tenhamos funcionários.
Então, desde sempre, a gente tá nessa. E como se essa influência que a gente tem desde criança fosse surtir efeito só na zona do nosso trabalho, tava tudo certo, porque tava até tranquilo. O problema é que isso acaba interferindo em demais zonas. A gente acaba tendo uma dependência mais pro lado do emocional também. Dependência do pai, da mãe. Se você não tem ou não teve um desses dois, você vai projetar essa sua dependência em outra pessoa. E você vai estar sempre dependente de alguém. Não sei se vocês já viram, mas quando eu morava numa cidade mais de interior, aqui nos arredores de Brasília, né? Era muito comum colegas minhas que eram muito novinhas, tipo 11 anos, 12 anos, e muitas delas perdiam a virgindade muito cedo. Se relacionavam com homens, muitas vezes até mais velhos, tipo 20 anos, 22 anos, isso com 12. Se relacionavam com homens mais velhos para suprir a necessidade de uma imagem paterna. Tudo bem, isso aqui que eu tô falando já tá indo pro lado da psicologia, que não tem nada a ver, na sua cabeça pode parecer, né? Que não tem nada a ver com o que eu tô dizendo, com o que eu tô fazendo aqui. Mas é pra vocês entenderem que o problema do seu estético, do teu visual, do que você tá vendo, não está bom, não está apenas só porque você tá com preguiça de fazer uma maquiagem. Porque preguiça eu também tenho, eu falei pra vocês, eu sou muito preguiçosa. Eu morro de preguiça de fazer as coisas. Mas muitas vezes o problema ele é um pouquinho mais interno. E eu precisei entender como que funcionam esses problemas que são mais internos, para eu saber como resolver. Porque não vai adiantar eu te ensinar a fazer a maquiagem X e te dar a roupa Y se você não consegue ter a personalidade, agir daquela forma que aquele visual tá te pedindo. Por exemplo, tem mulher de terno que parece que, por mais que a roupa esteja totalmente de blazer, né? Por mais que a roupa esteja totalmente na medida daquela pessoa, parece que a pessoa tá nadando no meio daquela roupa, porque parece que ela não se sente bem ali. Pode ser só a roupa errada mesmo que a pessoa tá usando, mas muitas vezes é porque ela não consegue se ver daquela forma. A gente sabe a presença que um blazer traz. A gente sabe a presença que uma maquiagem mais sóbria traz. A gente sabe a necessidade de uma imagem mais imponente, de um comportamento, de um tom de voz, de um jeito de falar mais imponente que uma roupa como essa traz. Assim como um vestido mais sensual, um vestido com fenda, por exemplo, ele vai te pedir um comportamento Y. Então tem gente que não consegue ter esses comportamentos e agir dessa forma que eu tô falando pra vocês, porque tem alguma insegurança, tem alguma trava que para ela. Então não adianta você, por exemplo, fazer todo o curso de maquiagem, sendo que você não se sente bem maquiada. Então de que adiantou você fazer o curso de maquiagem? Então eu via que isso acontecia quando eu lancei o meu primeiro curso de maquiagem. Elas aprendiam a maquiar e ficava, tá, agora eu sei maquiar. E aí? Não usava, não fazia, ficava insegura de se maquiar, mesmo sabendo. Então eu vi que meu curso também era completamente inútil, até eu adicionar esses módulos, até eu adicionar essa outra vertente do nosso desenvolvimento. Porque, por mais que esse papo de desenvolvimento pessoal soe muito como coach, eu sei disso, tá, gente? Mas eu gosto de olhar pra mulher como uma parte da nossa espécie Homo sapiens sapiens, que precisa de mais atenção porque foi muito reprimida durante muito tempo. Eu sei da história, eu sei o que aconteceu, eu explico sobre a nossa história no curso, que vai junto também no curso de feminilidade. As aulas são cerca de 15 aulas sobre a história da mulher. Por que o feminismo aconteceu, como que ele aconteceu, por que hoje ele é um problema. Eu explico sobre tudo isso no curso. E às vezes, talvez, algumas pessoas queiram me apedrejar pelo que eu digo também, mas eu tô disposta também. Tudo isso interfere em como você se vê. E se você não se vê como alguém que merece alguma coisa, não adianta eu te dar essa coisa. É tipo se você ganha na Mega Sena, só que você não acredita que você pode ser rica. Em pouco tempo você perde todo o seu dinheiro. Por que tantas pessoas que ganham na Mega Sena ficam pobres depois? Ganham 300 milhões de reais, 300 milhões de dólares, 50 milhões de dólares. E ficam pobres. Porque essas pessoas ainda não acreditaram que poderiam ser ricas. Assim é a tua beleza, assim é a tua autoconfiança, assim é a tua autoimagem. Se você não acredita que você pode ser, é porque tem alguma coisa te impedindo de você acreditar. E enquanto você não acredita, você não vai ser. No meu livro eu falo sobre
ser e parecer, se eu não me engano. Acho que é assim que eu coloquei lá. Que eu falo assim, muitas pessoas falam o seguinte: quando eu for magra, exemplo, porque eu já ouvi muito isso. Quando eu for magra, eu vou ter um namorado que vai me aceitar da forma como eu sou, e então eu vou ser mais feliz, ou eu vou ter mais felicidade, enfim. A grande questão é que a ordem disso tudo tá errada. Você não se torna algo até que você acredite que você possa ser algo. Então, primeiro, você bota na tua cabeça que tu é. Passa a agir da forma como você gostaria que fosse e então você se torna aquilo. É isso que eu faço com vocês também, que eu explico a lógica de tudo isso. Isso aqui eu falei de uma maneira super superficial. Mas lá eu explico exatamente como essa lógica funciona na nossa cabeça. Eu não sei se vocês acreditam, eu acredito muito nisso, mas enfim, essa parte é questão de acreditar mesmo, isso que eu vou dizer agora. Mas eu acredito muito na lei da atração. Eu ligo muito isso ao cristianismo, de certa forma, também. Eu não separo uma coisa da outra. Eu sou cristã e eu confio nisso também. E existe uma coisa que eu aprendi sobre a lei da atração, que o universo, né? O universo, Deus, ele não tapeia a gente. O que a gente faz acontece. Sabe aquela coisa assim, não sei se vocês já ouviram essa expressão. Bota teu pé no chão, bota teu pé para dar o passo, e Deus, o universo, seja lá o que você acredita, ele vai te dar o chão para você pisar. Estica a perna para dar o passo, que ele vai te dar o piso. E com isso, eu quero dizer o seguinte: quando você passa a colocar na sua cabeça, eu sou mais confiante, eu me amo mais, eu me gosto mais, eu me estimo mais, eu sou mais feliz, e você passa, mesmo que você ainda não seja, mas você passa a agir como se você fosse, por exemplo, sou mais feliz, você passa a sorrir mais. Mesmo que forçando, você passa a sorrir mais. Sou mais autoconfiante, você passa a se colocar mais em situações em que você precisa estar mais confiante, como, por exemplo, se colocar na frente de pessoas para falar. Às vezes gravar um story no Instagram, essa pode ser a sua luta. Gravar um story no Instagram, um exemplo. Ter mais autoestima, gostar mais de você, se preocupar mais com você. Quando você se preocupa com você, você começa a se mimar. Aí você pensa, vou comprar uma roupa pra mim. Comprar uma coisa que eu queria há muito tempo. Vou trocar de celular, por exemplo. Quando você passa a agir dessa forma, o universo, no caso, pra mim, Deus, ele entende que não tem como não ter a coerência entre você agir dessa forma e você não ter aquilo pra agir. Então, aos poucos, aquilo dali vem chegando até você. Seja essa felicidade que você estava se forçando a ter por você fazer tanto este movimento de ser feliz, Deus te dá motivos para você ser mais feliz. Deus, o universo, enfim, como você quiser acreditar. Então, com isso, eu quero que você entenda o seguinte: a sua autoestima, a sua confiança, a tua prosperidade, enfim, as coisas boas que tem para acontecer na sua vida, tudo que você fala que tem para acontecer. Eu ouvi uma vez um pequeno ditado, uma historinha mais ou menos, né? Acho que dá para dizer dessa forma, que dizia o seguinte. Eu vou fazer uma analogia para você entender. Fica mais fácil, que foi assim que eu entendi também. Uma vez um cara estava caminhando, fazendo uma trilha. E aí ele viu que estava começando a escurecer. Como ele viu que estava escurecendo, ele estava com medo de que chovesse e ele passasse frio, né? Se molhasse. Então o que ele fez? Ele pegou uma tenda que ele estava levando, né, para acampar, pegou uma tenda, prendeu no tronco de uma árvore uma ponta e a outra ponta ele prendeu no chão, então fez tipo uma rampa assim. E aí ele dormiu e realmente choveu de noite. Aconteceu que realmente choveu. Então quando ele... O que é essa história? E depois que ele acordou, na verdade, ele olhou pro lado, né, olhou na lateral de fora de onde ele tinha dormido. Ele olhou pra fora e viu que tinha formado uma poça enorme de água onde ele estava. E o que essa história quer dizer? Basicamente ela diz o seguinte: não é porque você impediu aquilo de chegar até você que aquilo deixou de chegar, de se aproximar de você. É como se você falasse assim: eu quero ser mais confiante. Eu quero ser mais confiante.
Para que você veja que você é mais confiante, você tem que estar em situações em que é necessário que a tua confiança esteja em jogo, certo? Porque senão como é que você vai saber que você é confiante, sendo que você não foi posto à prova? E aí o universo, Deus, enfim, começa a te mandar situações que você precisa ver que você é autoconfiante, que você tem confiança, que você, enfim, que você é confiante. E você vai fugindo cada vez mais delas. Vai fugindo, vai fugindo, vai fugindo, vai fugindo, vai fugindo. O que está acontecendo? O universo, como você gosta de chamar, ele tá te mandando, a chuva tá caindo. Ou seja, suas oportunidades de mostrar que você é confiante estão chegando. Só que toda vez você trava, você não continua, você para no meio do caminho. Não é porque as oportunidades não vieram que elas deixaram de existir. A mesma coisa é a chuva. Não é porque você impediu de se molhar que ela deixou de cair. Então, essa analogia serve muito também para dinheiro, por exemplo. Algumas pessoas pensam, eu não posso ter dinheiro na vida porque já está pré-estabelecido, né? Tem gente que nasceu para ser rico, tem gente que nasceu para ser pobre. Tem dinheiro no mundo, no universo, para tudo e para todo mundo. Não é porque você não faz o que tem que ser feito para alcançar mais dinheiro que o dinheiro deixou de existir. Ele só foi para outra pessoa. Mas tem o suficiente para você, assim como a sua confiança, a sua autoestima, a tua segurança. Tem tudo para todo mundo. Nunca vai faltar. Pelo menos de acordo com a lógica da situação. Não tem como faltar. Mas não é porque você deixou de correr atrás que vai deixar de existir. Vai chegar para outra pessoa. É tipo quando você... Aquela cristã querendo botar a pregação no meio do negócio. É como se você pedisse uma bênção para Deus e aí ele não... E você fizesse uma promessa e você desistisse no meio do caminho. Não é porque você desistiu da promessa que ele desistiu de te entregar a bênção, mas se era uma condição, ela não vai chegar para você. Então, tudo isso são crenças que a gente tem na nossa mente. E eu quero quebrar todas elas, porque senão não vai adiantar nada tudo isso que eu te falei aqui. E isso tudo eu te explico através do teu comportamento, ou seja, do comportamental, através do seu visual, que entra toda a parte de imagem pessoal aqui que eu falei pra vocês, e através do mental, que é tudo que você pensa, algumas coisas que você aprendeu, que eu também aprendi igual, gente, eu sou igualzinha a vocês. Tudo que vocês estão descobrindo aqui agora, eu também pensava igual você pensava antes dessas aulas, e minha cabeça mudou depois que eu aprendi, que eu fiz curso, que eu estudei sobre o assunto e outras pessoas me apresentaram esses temas. Então eu não sou especial que nasceu e de repente ela disse que ia quebrar o sistema, não. Eu sou igualzinha a você. Igualzinha. Se duvidar, tá numa situação pior que a sua. E eu não duvido mesmo. Eu preciso contar isso pra vocês verem como eu não sou nada especial. Teve uma vez, um dos lançamentos que eu ia fazer, que eu ainda nem tocava nesses assuntos de mente e de comportamento. Mas eu fui fazer um lançamento, acho que foi meu segundo lançamento da minha vida. Que eu ia lançar um curso de maquiagem. E eu morava numa casa, gente. Essa casa, ela não tinha forro. Só que ela era um fundo de uma loja. Então, vamos supor essa parede aqui. Atrás dessa parede tinha uma loja. E aí eu morava no fundo. A loja, ela tinha forro. Só que a parede, ela não subia até o teto, né? Porque o teto do meu lado não tinha forro, mas a loja da frente tinha. Então ficava, um pisozinho de baixo, né? No caso, de altura abaixo do teto. Então ficava espaço ali em cima onde podia passar qualquer coisa. E teve uma vez que eu estava fazendo uma live, que foi nesse lançamento, e no meio da live as pessoas estavam escutando o barulho de coisa passando aqui. E essa coisa passando era ratos, passando no telhado do lado de onde eu estava fazendo a live. E todo mundo estava escutando. Eu não sei se tem alguém aqui daquela época, mas se tiver pode se manifestar. Mas pra vocês verem que eu já estive numa situação muito pior do que vocês podem imaginar que vocês estão nesse momento, por exemplo. Eu já cheguei num momento da minha vida em que eu tive que escolher entre comprar por conta do meu trabalho, né? Porque eu trabalho com internet, eu trabalho com maquiagem. E eu tive que escolher, ou eu vou comprar um peito de frango, ou eu vou comprar uma base para continuar a trabalhar. Comprei a base para continuar trabalhando. Eu sacrifiquei muita coisa para chegar onde eu cheguei. E olha que eu ainda não tô nem... Eu comecei meu caminho agora, comecei a minha trajetória agora. Mas eu não sou nem um pouquinho especial. Nem um pouquinho diferente de você. Eu sou exatamente como você.
A diferença, talvez, é que muito cedo eu fui aprendendo a lidar com a realidade, como a vida realmente é. A vida ela não é um mar de rosas e muitas vezes ela não é o que a gente gostaria que ela fosse. E a vida é injusta sim. Aí a gente tem duas opções, ou a gente senta e chora, ou a gente faz alguma coisa pra mudar. Eu tô fazendo aqui com você exatamente o que fizeram comigo, dando a oportunidade de mudar. Eu não vou falar aqui, vem fazer curso comigo, arrasta pra cima e você vai ficar milionário e dormindo. Não vou te falar isso, obviamente. Mas, como eu falei, quando a gente vai mudando algumas coisas na nossa vida, algumas perspectivas que a gente tinha sobre a gente acabam mudando também. Como, por exemplo, talvez sobre o teu trabalho. Às vezes, acontece de a tua imagem tá tão abalada, a distorção da tua imagem tá tão grande, que você não consegue se ver, por exemplo, numa posição melhor do seu trabalho. Teve uma consultorada minha, uma aluna do NR. Ela é maquiadora também, ela entrou no NR justamente porque ela entrou num desafio que eu fiz no final do ano passado, desafio de Natal, aprender a se maquiar para o Natal do ano passado. Ela entrou naquele curso e depois entrou no NR. Ela entrou no curso, mesmo sendo maquiadora, porque tinha alguns assuntos, por exemplo, como temperamento, que ela não conhecia. E ela conheceu através de mim. Por isso que ela entrou. E aí ela trabalhava numa... Eu não lembro, mas era numa loja assim de coisas bem masculinas, tipo autopeça, alguma coisa assim. Acho que era autopeças. E ela trabalhava lá e ela odiava aquele trabalho. Detestava. E a loja era tipo meio que dela, que ela meio que ia herdar, alguma coisa assim. E ela não gostava. Tanto que tem o depoimento dela lá no meu Instagram, tem uma aba lá de feedbacks. Tem um depoimento das minhas alunas, tem depoimento de algumas seguidoras minhas também, que participaram de alguns eventos, de algumas lives, enfim. Tem bastante coisa lá pra vocês verem, que eu tô falando e que aconteceu com outras pessoas também. E aí, um belo dia, do nada, eu acordo, falo, Nájila, eu larguei meu trabalho. Que eu tinha falado, olha, se você não tá gostando do que você tá fazendo, você pode procurar alguma outra coisa, tá? Mas eu não falei, larga o que você tá fazendo e vai fazer outra coisa. Eu falei, procura outra coisa primeiro pra te dar um pouco mais de segurança, pra você saber o que você tá fazendo, porque nossas contas não esperam. E depois você muda. E ela largou, simplesmente largou, porque ela era maquiadora, só que ela era aquela maquiadora assim, de vez em quando eu tô maquiando. Hoje, ela tem um espaço, um ateliê, que eu gosto de chamar dessa forma, né? Ela tem um ateliê, que eu morro de inveja, inclusive. Ela é aquela maquiadora, gente, que você chega no espaço dela, tem aquele espelho com LED, tem aquelas penteadeiras que pega a parede inteira, sabe? Ela conseguiu criar coragem, criar confiança de fazer o que ela sempre sonhou, viver de maquiagem. Uma coisa que ela me contou que mexeu muito na minha cabeça foi o seguinte, ela falou, Nájila, pela primeira vez eu me senti confiante em maquiar uma cliente. Porque toda vez que eu ia maquiar, eu ia de chinelo, short e blusinha. Dessa vez eu botei um saltinho baixinho, porque a gente que maquia fica muito tempo em pé, né? Eu botei um saltinho baixinho, botei um vestido, me maquiei, que eu não maquiava pra atender. Me maquiei, me produzi e fui fazer um atendimento. E foi a melhor maquiagem que eu fiz. E ela já maquiava, já tinha tempo. Mas como ela não se via como maquiadora, ela não conseguia atuar como. Ela mudou a imagem dela com algumas coisas que ela aprendeu dentro do NR. Ela mudou a percepção que ela tinha dela mesma. Ela entendeu que ela precisava se ver como tal pessoa. Ela mudou e conseguiu. Hoje tem o espaço dela. Outra aluna minha do NR. Essa foi do NR e depois ela se tornou consultorada minha também. Ela trabalhava num local em que ela tem um temperamento bem melancólico, visual, comportamental, enfim. Ela trabalhava num local em que ela detestava, porque ela já tinha dado liberdade demais para as pessoas que trabalham ali naquele local. E as pessoas usavam e abusavam dessas informações que tinham sobre ela. Então, acabava que mexia muito com a integridade dela, com a imagem dela, enfim. Ela não gostava. Eu falei, você vai ter que sair daí. Ela, mas será? Porque, né, a gente fica... Ela ganhava até bem, consideravelmente bem para uma menina de 20 anos, uma mulher de 20 anos. Ganhava bem.
Aí ela falou assim, ainda não é o momento. 2 semanas depois ela largou aquele emprego e conseguiu 2 empregos, que ela queria um pra uma coisa que ela tinha me explicado, tinha a ver com prefeitura, não sei o quê, e o outro que ela precisava pra cumprir currículo. Ela precisava de 2. Ela largou um e conseguiu os 2 depois de 1 semana, mais ou menos. Mas ela não tinha coragem de fazer. Ela tinha todas as capacidades. Eu não tô falando pra você largar a tua vida que você tem hoje e fazer outra coisa. Mas é porque eu vejo que tem muita gente que tem a capacidade, tem tudo o que precisa pra fazer aquilo dali. Mas não faz porque não consegue se enxergar fazendo, não consegue ver que é capaz de fazer. Falta confiança, falta autoestima, falta uma imagem boa. Falta você aprender a fazer tudo isso. Então tem gente que tá deixando de ter uma vida espetacular só porque não consegue se ver digno de tudo isso. E isso é mutável através da tua mente, através do seu comportamento e do teu visual. Se você se olha no espelho e se vê como milionária e age como tal, não duvido muito que você pode ser. Ai, Nájila, você tá falando coisa demais. Eu sei que eu tô falando coisa demais. Mas eu não tô brincando, porque eu sei o poder que tudo isso tem. E essa é uma das coisas que eu trato dentro do NR. Teu visual, comportamento e mental. Eu explico sobre o comportamento da mulher ao longo da história e em determinados momentos da nossa vida. Com um primeiro encontro, com o namorado, com o marido, apesar de não ser casada, mas já está encaminhando para isso. Eu explico como que as pessoas interpretam a forma como a gente fala, a forma como a gente aborda uma pessoa, como as pessoas interpretam a forma como a gente passa uma informação. Eu explico tudo isso. Tudo dentro do NR. A gente tem aula dentro do NR, todo domingo tem aula ao vivo. Todo domingo tem aula ao vivo. E eu vou explicando tudo isso pra vocês. E o NR anual, que é exatamente sobre ele que eu quero falar aqui com vocês, você tem acesso a todo o conteúdo do ano, que é desde janeiro a dezembro desse ano. Você tem todo o conteúdo do ano, as aulas ao vivo e todas as reprises. Eu tenho um pacote também que é mensal do NR, mas ele não tem nada do que eu vou falar aqui hoje, por conta dessa promoção específica que eu estou fazendo para este momento. Então, tem o mensal do NR? Tem, mas ele não vai ser necessário neste momento, porque ele não vai cumprir com tudo que eu tô falando aqui agora que você vai ter no anual. E outra coisa, o curso de automaquiagem, que é o Making Set. O Making Set ele já tá no mercado, já tem um pouco mais de tempo. Só que eu tinha parado um pouquinho de divulgar ele por conta do NR e por conta das consultorias, então não tava dando conta de organizar todo mundo, mas agora eu já consegui incluir todos vocês, já consigo, né, incluir todos vocês. E o Making Set, ele é o curso de automaquiagem, onde eu te explico visagismo, colorimetria, temperamentos, te mostro como você descobriu o seu, como você adapta o seu, como que você vê uma maquiagem na fulana, sei lá, na Virgínia Fonseca, na Bianca Andrade, em sei lá quem, qualquer pessoa que você pode imaginar. Como que você olha aquela maquiagem, você identifica quais técnicas foram usadas e vê quais técnicas daquelas você pode usar ou precisa de adaptação para você fazer aquela mesma maquiagem você, só que adaptada para o seu tipo de rosto, seu tipo de boca, seu tipo de olho, enfim, todas as suas características que eu já falei para vocês. Ctrl+C, Ctrl+V não funciona. Então eu te mostro como que você pode fazer, ter uma maquiagem como referência e usar ela para ter o seu resultado personalizado, digamos assim. Então eu explico para você tudo que eu falei. Nájila, eu quero aprender a fazer um cut crease. Beleza, vamos ver se vai funcionar para você, como que você faz, a maneira mais fácil, o produto ideal, o pincel ideal, tudo ideal para você fazer de acordo com você. A última coisa que você faz é comprar seus produtos. Até porque a lista de produtos também é personalizada, cada uma faz a sua. Depois que você passa pelas aulas teóricas, você entende o que vai funcionar pra você. Já sei que a base da Boca Rosa não funciona pra mim porque ela é pro clima tal e pra pele tal. Então o meu clima é outro e minha pele é outra, então não vou comprar aquela base. Isso economiza uma grana, gente, que vocês não têm ideia. Outra coisa, muitas vezes acontece da gente cometer alguns erros. As pessoas acham que um bom maquiador é um maquiador que nunca erra. É um maquiador que faz uma maquiagem ali, 20 minutinhos, tá pronto e ele não cometeu nenhum erro. Só que um bom maquiador, ele sabe que quando ele cometeu um erro, ele sabe como consertar. Quando a gente erra o tom da base, o tom do contorno, o tom do iluminador, quando a gente erra o tom da sombra, quando a gente borra alguma coisa, quando a gente borra o batom, por exemplo,
Lá eu te mostro como que você corrige esses erros sem que você tenha que tirar a maquiagem que você tá e sem ficar parecendo um boneco de cera de tanto produto que tem no seu rosto. Porque tem aquela coisa, né? A pessoa fala, vou te ensinar a corrigir esse problema aqui, quando vai ver, a pessoa passou 3 litros de base na cara e tá mais do que na cara e evidente que aconteceu um erro ali. Eu te mostro como que você corrige tudo isso sem precisar passar por esse sufoco todo. Porque vai acontecer, ainda mais que você tá aprendendo, eu te mostro as técnicas que você pode fazer para acelerar o seu aprendizado. Como, por exemplo, a minha técnica de rascunhos de delineado, que foi a técnica que eu criei para te ajudar a fazer um delineado adaptado para o seu tipo de olho. Você não vê aquela técnica em nenhum outro lugar, pelo menos não da forma como eu ensino. Porque foi eu que inventei. Assim como a técnica de você aprender a esfumar. Eu inventei também a técnica que eu chamo de horizonte de eventos. Lá dentro eu te mostro como que você chega nisso. Como que você consegue fazer um bom esfumado. Tudo isso para que você faça exatamente uma maquiagem sob medida para você. E você molda aquela maquiagem de acordo com o temperamento que você tem ou que você quer passar, com a imagem que você quer transmitir para as pessoas. E tudo isso atrelado. Vai ter tudo isso do Making Set, vai ter dentro do NR anual também. E vamos começar a falar alguns preços aqui, mas não se preocupe que o preço real que você vai pagar vai estar no final desse vídeo aqui. O NR anual hoje, falei pra vocês ontem, se eu não me engano, ele vai estar, se você abrir o site do NR, ele vai estar lá por 800, como é que é? R$867, o NR Academy. O Making Set, ele vai estar por R$497. Os dois juntos dá R$1.364. Mas relaxa que você não vai pagar, não vai pagar nada desse valor aqui não. Aí a outra coisa que eu resolvi colocar pra vocês também. Eu falei aqui, citei sobre o meu livro várias vezes, o livro Prazer Mulher, que eu falo de 3 pilares muito importantes na vida de uma mulher, que é a beleza. Aí eu explico o sentido da beleza lá dentro, que não tem nada a ver com você seguir algum padrão, que nem eu expliquei aqui pra vocês, mas lá eu falo de maneira muito mais aprofundada. A beleza, eu falo sobre polaridades, basicamente explicando sobre a necessidade do homem e da mulher. Então eu falo do teu papel como mulher aqui, como que ele é necessário. Sim, eu falo sobre casamento, falo sobre ter filhos, independente de você querer ou não, eu te explico quais são as consequências que você pode esperar de cada decisão que você toma. Então meio que já te prepara para o que você está querendo escolher da sua vida. E eu falo sobre um ser divino, eu falo sobre você conquistar uma relação com algo que seja além do que você consegue ver. Algo que você possa não apenas se apoiar ou cobrar alguma coisa, mas que você entenda como que ele funciona, entende? Não sou especialista nesse assunto de Deus, digamos assim, mas eu tenho uma relação com ele que eu consegui exprimir ali para vocês exatamente como que eu lido e como que ele tem me ajudado. Então ele pode ajudar vocês também. Então eu conto um pouquinho da minha história, mostro alguns exemplos de... Que assim, né, pra eu falar de um assunto, eu tenho que no mínimo já ter passado. Então tem algumas histórias lá que no caso não me atrevo nem a falar aqui em vídeo, só no livro mesmo. Inclusive meu cabelinho tá soltando aqui de novo, não tem problema nenhum não. Então lá no livro eu te explico sobre tudo isso. O livro custa R$59, mas você vai levar ele de brinde, você não vai pagar nada por isso. Outra coisa, o curso de feminilidade. É onde eu explico, é como se fosse uma versão do livro, só que em vídeo explicativo de cada partezinha. Na verdade, até um pouquinho mais aprofundado, são 15 aulas, se eu não me engano, 15, 17, 16 aulas mais ou menos, explicando sobre a história da mulher e como que ela nos afeta hoje. Por que que tem coisas que você não alcança ou você acredita que você não pode alcançar hoje, é por conta de comportamentos femininos que existiram no passado. Comportamentos ao longo da nossa história que foi moldando o que a gente acredita e o que a gente faz hoje, mas que tem como reverter também. Eu te mostro tudo isso nesse curso. Esse curso sozinho, ele tá R$297, mas é outro brinde que eu vou estar dando para você de graça. Outra coisa é o meu curso, a parte bônus, né, na verdade, do meu curso, que é os 7 estilos universais, que é um estudo que eu fiz sobre esse assunto, pesquisando os 7 estilos que são basicamente atemporais, ou seja, uma vez que você escolhe o seu, que você define o seu, você pode seguir aquilo ali pelo resto da sua vida, que sempre você vai acertar. Então eu te mostro como você define o seu, onde você consegue o seu, quais as combinações você pode fazer, como que você adapta cada uma dessas coisas, eu te mostro tudo isso. E esse curso ele tá R$197, e é mais um bônus que você vai estar levando.
E outra coisa que eu decidi adicionar também, já que eu, às vezes, tem maquiadores que chegam até mim também, mas sempre tem aquelas pessoas que ou trabalham com internet, então sabem que uma maquiagem mais elaborada, com técnicas mais difíceis, vai surtir um efeito positivo na tua imagem, principalmente se você trabalha com alguma coisa criativa, tipo design, alguma coisa assim. Então tem pessoas que querem umas técnicas mais avançadas, que antes não tinha no curso, que era de automaquiagem, que a automaquiagem é mais voltada para eventos sociais, enfim, nosso dia a dia, um casamento, um aniversário, alguma coisa do tipo. E essas técnicas elas vão também, que ela custa R$267. Juntando todos esses bônus aqui, tá dando R$820 de bônus. Ou seja, você não vai pagar por isso, você vai levar de graça. É um complemento para você nessa oferta do NR Academy anual. Mas, além disso, tem também aquele bônus que eu prometi para as primeiras compradoras, né? As 3 primeiras compras, que vão ser 6 pessoas. Lembra que eu falei do acesso duplo? Que você pode comprar com a sua mãe para dar de presente para ela ter acesso a tudo isso também. Você pode comprar com a tua irmã, com a sua prima, com a sua amiga, com quem você quiser, desde que sejam 2 pessoas. Então, as 3 primeiras compras, ou seja, as 6 primeiras alunas, vão ganhar a análise visagista de graça, que a minha consultoria de análise visagista hoje ela custa R$997 e você vai levar ela de graça, basicamente, só pelo seu comprometimento de ser uma das minhas primeiras alunas. Já já eu vou abrir as vagas, então se você quer ter a chance de conseguir essa consultoria gratuita, preste atenção quando eu lançar o link lá no WhatsApp para você fazer a sua compra e ser uma das 3 primeiras. Outra coisa, se a gente fosse juntar o Making Set, o NR e todos os bônus que eu falei aqui, daria R$2.184. R$2.184, tudo isso junto. Mais a consultoria de 997 passa de R$3.000, basicamente. Só que você não vai pagar pelos bônus, então já vamos tirar aí R$820 de todo esse valor. E você não vai pagar os 1.364, que é o NR mais o Making Set. Então não vai pagar tudo isso. Eu resolvi fazer de uma forma que eu consiga ajudar vocês. Só o NR custa 867. O NR anual, normal, sem nada disso que eu falei. Ele custa 867. Mas, dessa vez, com todos esses bônus que eu falei, levando praticamente de graça o curso do Making Set também para vocês, vocês vão ter acesso a tudo isso por R$682. Tudo que eu falei aqui agora, quase um pouco mais de R$3.000 em conhecimento, em curso, né, para vocês vão ter acesso por R$682. Você pode pagar da forma como ficar melhor. Se você quiser dividir o pagamento com a sua amiga, você pode passar em 2 cartões, pode ser em Pix, pode ser em débito, pode ser em crédito, pode ser em boleto, parcelado em 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 12 vezes, da forma como ficar melhor para você. Tudo isso para você conseguir comprar, você tem hoje, neste momento, agora, tá aberto, tá? Pode olhar lá no grupo do WhatsApp que já tá disponível. Hoje, amanhã e depois. Lembrando que amanhã a gente ainda tem a nossa 4ª aula, que a nossa maratona de conteúdo ainda não acabou. O nosso evento mais alto ainda não acabou. Então você tem hoje, amanhã e depois para ter acesso a tudo isso que eu falei por R$682, parcelado da forma como você quiser. E isso, quando acabar esse prazo, a gente vai manter o Making Set dentro do curso, só que aí ele vai voltar para o valor normal do anual do NR Academy, que ele vai voltar para R$867. Sem os bônus, só o NR e o Making Set. Sem os bônus. E eu tava aqui pensando, né? Vocês estão levando R$820 de bônus, estão levando as 3 primeiras, né? Estão levando a análise gratuita também, 50% de desconto no valor total do curso. Só que aí eu lembrei de uma coisa, né? Lembrando, tá, gente? Já tá disponível para quem quiser adquirir o NR anual. Já tá disponível para vocês. Só que aí eu andei pensando, cara, tá no mês das mães.
eu sei que provavelmente elas já compraram um presente para a mãe delas. E algumas até são bem extravagantes, né? Acabam gastando dinheiro com isso, fazendo investimento. Eu julgo como investimento. Presente de mãe eu julgo como investimento. Mas, de qualquer forma, elas podem já ter gastado um bom dinheiro com presente. Então, pode ser que fique apertado para elas gastar dinheiro esse mês, né? Para fazer um investimento de R$682. 600 e... Gente, eu sou muito ruim de cabeça, vocês estão vendo, né? R$682. Pode ser que fique um pouquinho pesado. E aí eu pensei em fazer o seguinte. Tem como? Eu pensei aqui com meus botões, antes de começar a gravar isso daqui, de uma forma que poderia ajudar vocês, que é o seguinte. Se você já sabe que não tem como você pagar esse mês R$682, não tem como, você tá sem limite de crédito no cartão, porque você comprou presente pra sua mãe, você não já gastou o dinheiro que você recebeu do seu trabalho, enfim, não tem como você passar esse mês, esse valor. Tudo bem, eu vou te dar uma segunda chance. Porque esse evento é o primeiro de 2022 e só pelo trabalho que isso aqui tá me dando, acho que vai ser até o último. Porque dá bastante trabalho produzir isso aqui, gente, eu faço tudo sozinha. O site, a produção de conteúdo, a gravação, subir os vídeos pros lugares, divulgar, enfim, tudo eu faço sozinha. Então dá bastante trabalho pra mim, isso me cansa muito, até porque eu ainda tenho que dar aula pra quem já estava comigo, ainda tem as consultoradas, enfim, é um rolê muito grande. Então, eu não vou fazer esse evento mês que vem, por exemplo, não tem como, sem a menor condição. Mas, o que dá pra fazer é o seguinte, esse mês, se você já sabe que não dá pra pagar, o que eu vou fazer aqui agora não vai te dar a oportunidade de ser uma das 3 primeiras, até porque pode ser que as 3 primeiras já tenham passado, mas não vai te dar a oportunidade de concorrer entre as 3 primeiras para conseguir a sua análise facial, tá? Visagista. Você não vai conseguir ela através dessa forma que eu vou te falar agora, mas você vai continuar com acesso aos bônus, acesso ao NR e acesso ao Making Set, que vai ser o seguinte, esse mês, lembra que eu falei que a gente tem uma versão mensal do NR Academy? Que não tem todos esses bônus, que não tem o Making Set. É uma versão perdão, uma versão mensal do NR Academy que você tem acesso apenas às aulas ao vivo e a reprise daquelas aulas do mês. Ou seja, estamos no mês de maio, as aulas do mês de maio você pode assistir a qualquer momento dentro do mês de maio. No mês que vem já é outras aulas. O que eu pensei que você poderia fazer? Você vai entrar hoje, amanhã ou depois no caso, mas você vai entrar esse mês pro NR mensal que eu vou liberar para você, o link específico. Se você entrar no NR mensal, que nem tá lá no najlarosa.com.br/NR, que nem tá lá o mensal disponível normalmente, você não vai ter acesso a essa oportunidade que eu vou te falar aqui agora, tá? Mas, se você quer ter acesso ao curso para você poder terminar de pagar ele mês que vem, ou começar a pagar ele praticamente, né? Mês que vem, para você já entrar esse mês, você vai esperar, vai aguardar eu mandar lá no WhatsApp um link onde você vai dar uma entrada, tá? Vou organizar a forma de pagamento, enfim, você vai dar uma entrada no valor do NR mensal esse mês, de R$89. Esse mês, você vai pagar R$89 e vai usufruir do NR mensal, igual como se fosse a assinatura mensal, esse mês. Só que esse link específico que eu tô te disponibilizando vai permitir que no mês que vem você termine de pagar os R$682 para que você tenha acesso a tudo isso que eu falei aqui hoje. Porque se você entrar esse mês e mês que vem você não pagar, ou você quisesse entrar apenas no mês que vem, se você não pagar mês que vem os 682, a sua assinatura vai ser cancelada e você vai perder a oportunidade de ter acesso a tudo isso que eu falei aqui por R$682. Mas, se você conseguir fazer o pagamento do que vai faltar para completar os 682, que vai ficar faltando uns 590 e uns quebrados, pro mês que vem, que aí mês que vem você pode parcelar, você pode pagar no Pix, você pode pagar no cartão, no boleto 2 vezes, enfim, pode dividir com a sua amiga, com a sua irmã, enfim.
As mesmas condições de pagamento que tá tendo para esse mês vai ter pro mês que vem. Mas, para você ter acesso a isso, você tem que ser aluna mensal do NR, que eu vou te mandar o link específico para você ter acesso a essa promoção para terminar de pagar a partir do mês que vem, tá? Então, se você não conseguiu esse mês entrar e pagar tudo do NR, você vai conseguir entrar no mês que vem, desde que hoje você entre no Making 7, no NR Academy mensal. Ficou claro? Para quem vai entrar hoje, para ter acesso a todos os bônus e tudo que eu falei aqui desde o primeiro dia, você vai entrar hoje pagando R$682, da forma como ficar melhor para você, nas formas de parcelamento, de pagamento, cartão, boleto, Pix, enfim, transferência, o que der, qualquer coisa. Tá tendo dúvida para pagamento, chama o administrador, no caso sou eu, chama lá no grupo, no privado, para eu resolver o teu problema e tua forma de pagamento lá. Se você não consegue entrar este mês no valor de R$682, você vai entrar numa versão mensal do NR Academy por R$89, na qual você vai ter acesso ao conteúdo mensal do NR e mês que vem você vai fazer o upgrade para conseguir continuar o pagamento dessa oferta de hoje, que vai estar válida só por hoje, amanhã e depois, tá? Mas se você conseguir pagar amanhã ou depois os R$682, tudo certo. Mas se você já sabe que você não vai dar conta de pagar, entra hoje pagando 89 para você garantir a sua vaga do mês que vem. Chegou o mês que vem, não pagou, sua assinatura é cancelada e tudo volta ao normal, todo mundo segue feliz, você pagou e usufruiu exatamente daquilo que você pagou. Então tá tudo certo, tá? Se tiver ficado alguma dúvida, manda mensagem lá no meu direct, no privado lá do WhatsApp, que eu vou ajudar vocês. Eu quero muito que você e sua amiga, você e sua mãe, você e sua irmã tenham acesso a tudo isso que eu falei aqui pra vocês, porque hoje eu considero que o NR, principalmente por ter aulas ao vivo, eu considero que o NR é uma das formas de você praticamente estar dentro do meu cérebro, porque tudo o que eu aprendo que pode contribuir para o crescimento de alguém está dentro do NR. Se ainda não tá, vai entrar, porque as aulas são por semana, né? São semanais. E outra coisa, só para finalizar, para vocês terem um gostinho do que tá por vir. Eu tenho estudado recentemente uma tríade para mulher que eu julgo também como muito importante: liberdade, autonomia, né, a liberdade, beleza e a feminilidade. Beleza e feminilidade, já tô lidando com isso no NR, a gente já tá começando a resolver essa parte. Mas a parte de liberdade envolve liberdade emocional e liberdade financeira. Eu sei que muitas de vocês não vão querer, por exemplo, lançar curso, não tem nada a ver com digital, e tá tudo certo. Mas ultimamente eu tenho estudado formas de você conseguir uma renda para que você não seja dependente de ninguém. Nem do seu chefe atual, nem do seu marido ou do seu namorado. Porque eu conheço pessoas, eu lido e já lidei com pessoas que estavam em relacionamentos terríveis só por conta do dinheiro. Porque se não tivesse a renda daquela pessoa ali com ela não teria casa, não teria comida. Então ela vive o que vive por conta do dinheiro. E o dinheiro, a percepção que eu tenho de dinheiro hoje em dia, não é que ele é um problema, é que ele é uma porta de entrada. E o dinheiro foi feito para ser gasto, mas que seja gasto com algo que você quer, da forma como você quer. Então, ultimamente eu tenho estudado algumas formas de monetização de coisas e conseguir dinheiro fazendo dinheiro de casa, que em breve, quando eu concretizar, em breve não, né? Quando eu concretizar todas essas formas de conseguir fazer dinheiro em casa, eu vou colocar tudo isso dentro do NR. Eu quero que o NR ele seja o curso mais completo de desenvolvimento feminino que existe no Brasil. Desde a tua imagem, da tua mente, do teu comportamento até o teu financeiro. Eu quero que ele abrange todas as formas, porque se eu consigo, você também consegue. Eu já falei pra vocês, eu não sou especial aqui mais que ninguém. Tudo que eu faço você consegue fazer também. Você só precisa saber como. E gente, eu tô no digital tem bastante tempo. Não tem tantos anos assim, mas eu convivo, eu vejo o digital, tenho acesso a algumas informações e algumas pessoas há muito tempo. E eu já vi muito golpe na internet. Muito golpe. De gente falando que vai te ajudar, que não sei o quê. E no final nunca nada disso acontecia. Eu decidi botar minha cara a tapa aqui na internet para fazer o que eu tô fazendo, justamente porque eu não vim aqui para passar a perna em ninguém. Principalmente quando a gente começa a introduzir alguma coisa relacionada a financeiro,
a gente geralmente fica com o pé atrás. Eu fiquei, no meu primeiro curso de marketing digital que eu paguei na minha vida, eu fiquei. Inclusive, depois essa pessoa se tornou um ser humano completamente diferente. Na época eu admirava, hoje em dia sinto vergonha de dizer que foi minha mentora. Porque tem muita gente dando golpe na internet. E o que eu quero que vocês vejam é que eu tô tentando, né, limpar a barra do que é a internet. Do que é trabalhar no digital. Seja você botando sua cara a tapa ou não. Não tô falando pra você fazer o que eu faço hoje. Mas eu quero que você entenda que na internet você tem muitas oportunidades. Você tem muitas chances. E você não precisa nem aparecer pra fazer nada. E essas oportunidades que eu digo é de desenvolvimento em todas as áreas da sua vida. Onde eu cheguei hoje, tudo que eu conquistei hoje é por causa da internet. A minha terapeuta eu conheci num curso de marketing pessoal, marketing digital, perdão. Eu conheci diversas pessoas de diversas áreas, tive acesso a diversos outros cursos por conta de um passo que eu dei dentro do digital. Então até a parte do networking, o nosso grupo, a nossa comunidade, vocês podem comentar lá, falar o dia inteiro se vocês quiserem. Se vocês quiserem. Justamente porque eu sei o poder que tem você conectar pessoas que têm o mesmo objetivo. E eu quero muito que vocês se conectem ali naquela comunidade, que vocês tenham até uma movimentada mais ali naquela comunidade também. Porque eu sei o poder que tudo isso tem. Porque foi o mesmo poder que transformou a minha vida. A diferença é que eu quero seguir com vocês até vocês chegarem no ponto que você fala, Nájila, aqui eu consigo seguir sozinha. E aí você vai. E eu não quero, de verdade, que você pague, seja os 682, seja que passe todo esse prazo, de repente você pague minha consultoria ou você pague o NR inteiro. Eu não quero que você pague nada disso se for para você ter só mais um cursinho no currículo. Porque eu não faço cursinho, eu não vendo cursinho, eu vendo a transformação. E eu quero que você entenda que nessa transformação para você chegar, existe um passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, 355, 982, 482 mil. Tem vários passos que você vai ter que dar. Se você não quer fazer, lembra que você chegou aqui com um objetivo. Qual que era o seu objetivo? Ser tratada da forma como você acredita que você tem o direito de ser tratada, da forma como você quer ser tratada. E leva tempo, não é que leva tempo, mas existe um processo que você tem que passar para você chegar ao ponto de falar, eu quero ser tratada assim, e as pessoas te tratarem exatamente dessa forma. Eu te falei alguns pontos que a gente vai ter que abordar aqui ao longo do nosso curso, que eu vou fazer isso junto com você. Eu te falei o que a gente vai ter que fazer aqui. Se você já sabe que você não vai fazer, você não vai ter comprometimento com isso, você vai parar no meio do caminho, nem comece. Sério, eu não quero o seu dinheiro para depois você dizer que o curso não funciona porque você não fez. Eu não tô aqui só pelo seu dinheiro. Gente, se fosse por dinheiro, eu ficava só na consultoria. Consultoria é até mais cômoda pra mim, porque é mais barato. Ou mais barato, no caso, pra eu fazer é muito mais fácil. O tempo que eu gasto pra gravar cada aula, o dinheiro que eu gasto pra produzir cada conteúdo, é muito mais cômodo eu fazer consultoria. Porque pagam muito mais e eu tenho um resultado muito mais concreto. Muito mais direto. E é com uma pessoa. Então, se fosse só pelo dinheiro, eu ficava só com consultoria. O meu objetivo é atingir o máximo de mulheres possível. Pensa bem, se você entra com a sua amiga, R$682. Se você entra com a sua amiga, você paga R$341. Cada uma paga R$341. R$341, se juntar ao longo de um mês, vocês gastam com festa. Gasta com festa. E tem como parcelar. Uma paga uma parcela de um mês, outra paga a parcela do outro mês, por exemplo. Tem como fazer dessa forma. A pergunta é, você está disposta? Você realmente quer fazer? Você quer passar por essa transformação? Essa coisa, essa forma como você diz que você quer ser tratada, você realmente quer pagar o preço para ser tratada como isso? E o preço que eu falo não é o preço do curso. O curso é barato perto do preço real que você vai pagar. O preço real que eu digo de pagar o preço é estar disposta a fazer, passar por uma transformação que vai atrair novas pessoas para a sua vida, que vai tirar algumas pessoas da sua vida, porque vai acontecer.
E uma coisa que você pode ter certeza, na nossa vida, as pessoas elas têm prazo de validade. Algumas pessoas a gente encontra na nossa vida que o prazo de validade delas é até depois que a nossa vida acaba, então a gente acaba a nossa vida com essa pessoa perto. Mas às vezes o prazo de validade dessa pessoa é 2 anos, 3 anos, 5 anos, período de uma faculdade, período de um trabalho. E é normal. Pode ser que você mude de trabalho, saia da faculdade, entre em outra faculdade, arranje outro emprego, e você vai deixar pessoas e conhecer pessoas. Mas eu quero que você entenda que isso faz parte do seu processo. E principalmente, entenda que, não principalmente, mas é um ponto que é importante eu falar aqui pra vocês. Todo relacionamento que você tem com as pessoas, com qualquer pessoa, homem, mulher, pai, mãe, irmã, namorado, marido, qualquer pessoa, é baseado em algum tipo de interesse. Você só se relaciona com alguém que você consegue enxergar naquela pessoa algo que te favorece. É o sorriso bonito de fulano que você se interessou pela aparência. É o cabelo bonito de ciclano que você se interessou pela aparência. É a chance de conseguir uma promoção que você se interessou por conta da circunstância. É a forma como ele te trata, que você gostou pela forma como ele te trata. Então sempre tem algum interesse, é sempre baseado no interesse. O negócio é a gente conseguir botar limites. E até esses limites eu preciso te mostrar como que você faz, porque todos eles vêm de acordo com seus princípios e valores, que muita mulher não tem isso estabelecido hoje em dia, por isso que é tratada de qualquer jeito. Porque não tem princípios e valores que vão estabelecer o seu limite. Até onde você pode ir com aquela pessoa? Até onde você pode fazer algo por aquela pessoa sem que você espere algo em troca, que você não tenha, por exemplo, a sua imagem denegrida, que você não tenha seu orgulho ferido. Como que você define tudo isso? Eu vou te mostrar lá dentro, porque eu também precisei passar por esse processo. Para vocês terem ideia, até hoje eu passo por esse processo. A diferença é que hoje eu consigo trilhar o caminho para você também, porque a parte difícil eu já fiz. Que é o estudo, é quebrar a cara, é levar porrada, isso aí eu já fiz. Eu tô te entregando aqui agora o caminho livre para você ir junto comigo. Eu vou pegar na tua mão, você fala, Nájila, eu quero ser tratada como uma mulher de respeito, ser vista como não sei o que, não sei o que. Vem, vou te levar. Porque eu sei como faz. Já fiz, não foi com uma, com duas pessoas, não. Já fiz isso com dezenas de pessoas. Eu sei como faz. Espero em breve poder falar que eu já fiz com milhões, com milhares de pessoas. Acho que milhões eu não consigo, mas com milhares de pessoas. Eu sei o que tem que ser feito. E eu sei como te mostrar isso. E é exatamente esse o meu objetivo aqui com você. Eu espero de verdade que vocês entendam a oportunidade que eu tô abrindo aqui pra vocês. É meio estranho ficar falando sempre oportunidade, 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 porque eu não faço isso sempre. Porque por mais que eu queira ajudar muita gente, eu não dou conta. Eu sou uma pessoa só. E a forma como eu trabalho hoje é uma forma que me permite entregar mais qualidade, mais tempo. E me permite viver também melhor com as pessoas que eu amo. Tudo que eu faço hoje, tudo que eu tenho hoje é graças a esse trabalho. É graças a trabalhar com mulheres. Então, é por isso que eu dou tanta exclusividade para mulher, é por isso que eu não atendo homem. Eu poderia fazer ainda mais dinheiro. Levando em consideração o poder aquisitivo de homem e mulher, poderia estar fazendo ainda mais dinheiro. Só que eu escolhi trabalhar com mulheres. Com mulheres. Porque eu sei que são vocês que vão continuar passando a minha mensagem adiante. Se ela não fosse tão importante, eu já tinha parado há muito tempo. Sabe aquela coisa do ninguém solta a mão de ninguém? Isso só acontece quando você entende quem você é. Você entende que a moça que está do seu lado, você não precisa competir com ela. Você entende que essa moça que está do seu lado pode te agregar muita coisa. Você entende que essa moça pode ser a peça que está faltando para você chegar em algum objetivo da sua vida. Você começa a interpretar as coisas de uma maneira diferente, que nada mais é do que a realidade. Não precisa competir com ninguém, você não precisa tomar o lugar de ninguém, o macho de ninguém, você não precisa de nada disso. Mas eu quero que você entenda que existe um processo. Todo mundo passa por ele, eu passei, você vai passar, nós passaremos e as próximas passarão. É sobre isso. Aquelas, né? Então, essa foi a nossa terceira aula, que eu já abri as vagas para você também do nosso curso, do nosso evento mais alto. E lembrando, amanhã a gente vai ter a nossa quarta aula, que é ao vivo lá no Instagram, tá? @NájilaRosaUFC.
Eu vou mandar o link quando começar a aula, vou mandar o link pra vocês no WhatsApp, no nosso grupo do WhatsApp. Então, se você não tá no grupo do WhatsApp, já entra lá. Vou mandar o link pra vocês. E lá eu vou explicar os artifícios visuais que eu usei em cada um desses vídeos, e não apenas visuais, tá? Auditivos também. Eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz, o que que eu fiz, por que que eu fiz pra chegar nesse resultado tal. E é óbvio que eu vou usar aquela live também pra tirar as dúvidas de vocês. Então, se tiver ficado alguma dúvida que seja um pouquinho mais extensa, eu vou responder lá também. Pode ser que, já vou avisar logo que aí vocês já ficam preparados. Pode ser que eu coloque alguma de vocês ao vivo, se vocês quiserem. Algumas de vocês, nem todas. E o que der também, né? Porque vai saber, né? Não sei o que eu posso esperar desse evento. Mas, amanhã a gente vai dar continuidade. Eu vou mostrar pra vocês na prática o que eu fiz em cada uma das imagens que eu transmiti aqui pra vocês. Tá bom? Eu espero que vocês aproveitem essa oportunidade. Eu coloquei 3 dias pra vocês conseguirem fazer o pagamento e tomar a decisão de se vocês vão entrar ou não, justamente para dar tempo de você escolher uma pessoa para entrar junto com você, seja a sua mãe, seja a sua irmã, tua prima, enfim. 3 dias é o suficiente para você entrar com alguém, tá? Então é isso, essa é a nossa aula de hoje. Eu espero você na nossa aula de amanhã e também no próximo domingo já tem aula no NR e eu espero ver você lá. Era isso que eu tinha para passar para vocês. Um beijo e até amanhã ao vivo no Instagram.